Bom dia, irmãs. Bem-vindas a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos a direção do Senhor para o nosso estudo nesta manhã. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãs. Hoje nós vamos iniciar na segunda parte do livro que estamos estudando. Até aqui, nós temos estudado quem é Deus. E nós investigamos nas Escrituras aquilo que Deus diz sobre si mesmo e nos detemos na sua soberania. Nós vimos que, por ser o Criador de tudo, Deus preserva, governa, controla, dirige, determina e regula cada evento ocorrido e cada detalhe presente neste universo. Portanto, nada existe ou acontece por acaso. Todas as coisas, inclusive as calamidades como o coronavírus, fazem parte dos seus santos decretos e nada o surpreende. Agora, na segunda parte do livro, a questão que surge é: o que Deus está fazendo através do coronavírus? Ao investigar as Escrituras, John Piper nos sugere 6 respostas para essa questão, que nos ajudam a entender as calamidades, não somente o coronavírus. E longe de esgotar o assunto, a ideia é conhecer o que Deus nos revela na sua palavra. Piper até nos lembra que, comparado à sabedoria de Deus, a opinião dele não conta para nada, e muito menos a nossa. Quem somos nós para dizer com exatidão aquilo que Deus está fazendo? O que pensamos de nossas próprias cabeças é de pouca importância. A Bíblia nos diz que quem confia no próprio entendimento é tolo. Em vez disso, nós somos orientados a confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Claro que isso não significa que nós não podemos confiar nas pessoas, mas que a nossa confiança deve estar primeiramente em Deus, que usa todas as coisas, inclusive as pessoas, para cumprir os seus propósitos. Nós já vimos que a palavra de Deus é a única plataforma segura sobre a qual podemos caminhar. E é na palavra que nossas vidas devem estar alicerçadas. Por isso, quando tentamos entender o que Deus está fazendo através do coronavírus, nós devemos olhar para as Escrituras. Que as Escrituras nos dizem que Deus está fazendo inúmeras coisas. Veja o que diz o Salmo 40, versículo 5. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Veja só, conforme diz o salmista, é impossível conhecer e entender tudo o que Deus está fazendo. Portanto, os seus desígnios com o coronavírus são incontáveis. É impossível acharmos todas as respostas. O apóstolo Paulo, ao escrever 11 capítulos, explicando a maravilhosa e grandiosa salvação provida por Deus, ele irrompe num hino de louvor, que diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. As expressões insondáveis e inescrutáveis significam que Deus está fazendo sempre infinitamente mais do que podemos ver, conhecer ou imaginar. E ainda que possamos ver, não teríamos visto se Ele não tivesse revelado. Fato é que tudo o que Deus quis revelar-nos foi registrado nas Escrituras, especialmente sobre o sofrimento. Então, eis a questão: o que Deus está fazendo através do coronavírus? A resposta número 1 que Piper nos sugere é que, no surto do coronavírus, assim como em todas as outras calamidades, Deus está dando ao mundo uma ilustração física de quão horrível é o pecado. Nós já aprendemos na palavra de Deus que o pecado é a origem de toda a devastação e miséria física existentes. O capítulo 3, versículos de 1 a 19, de Gênesis, descreve a entrada do pecado no mundo. É o que chamamos de queda da humanidade na pessoa de Adão, cujo resultado foi a morte, tanto física quanto espiritual.
O apóstolo Paulo, ele resumiu isso, essa verdade, em Romanos capítulo 5, versículo 12. Diz assim: portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. O pecado é transgressão contra Deus. Ele ofende a santidade de Deus e ele afronta a soberania de Deus. No vídeo que nós disponibilizamos essa semana no nosso grupo, para que as irmãs pudessem refletir e fazer a sua tarefa, vimos que John Piper ele resume como a Bíblia define o pecado. E ele nos diz: o que é o pecado? É a glória de Deus não honrada, a santidade de Deus não reverenciada, a grandeza de Deus não admirada, o poder de Deus não louvado, a verdade de Deus não buscada, a sabedoria de Deus não estimada, a beleza de Deus não anelada, a bondade de Deus não saboreada, a fidelidade de Deus não confiada, os mandamentos de Deus não obedecidos, a justiça de Deus não respeitada, a ira de Deus não temida, a graça de Deus não apreciada, a presença de Deus não prezada, a pessoa de Deus não amada. E é tudo o que nós vemos neste mundo, não é verdade? Deus ele criou o mundo perfeito, mas desde a queda da humanidade no pecado até os dias de hoje, a despeito de toda a beleza existente que podemos apreciar, o mundo não passa de um cemitério, na qual alguns, pela graça de Deus, estão sendo ressuscitados. Efésios diz que os homens estão mortos dos seus delitos e pecados. Com a queda, veio também o juízo de Deus. Em Romanos 8, versículos de 20 a 22, o apóstolo Paulo descreveu os efeitos do juízo de Deus no mundo por causa do pecado. O texto diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Nesse texto, Piper nos chama a atenção para algumas expressões do versículo 20. Ele enfatiza vaidade, que significa inutilidade, cativeiro da corrupção, geme, suporta angústias, expressões essas que mostram a terrível devastação e miséria desde que o pecado entrou no mundo. E o apóstolo Paulo, ele nos diz que essa devastação se deve ao julgamento de Deus. Veja o versículo 20. A criação está sujeita à vaidade por causa daquele, de Deus, que a sujeitou. Veja, Deus mesmo, e não Satanás, como muitos pensam, sujeitou o mundo à morte. Então, quando você pensar no coronavírus ou em qualquer outra calamidade, lembre-se dessas três palavras: pecado, queda e juízo. Mas graças a Deus que esse texto que lemos não para aí. Essa passagem está cheia de esperança. O versículo 21 fala na esperança para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nos decretos de Deus está incluso o plano de uma nova criação. Deus ele criará novos céus e nova terra onde habita a justiça e onde ele enxugará dos olhos toda lágrima. Mas, por enquanto, estamos todos sob o seu juízo. O quê? Você deve estar pensando, até mesmo nós que já fomos salvos por Cristo? Sim, nós, Romanos 8, 23 diz, nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, apesar das inúmeras bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, nós vivemos num mundo caído, que foi submetido ao juízo de Deus. Lembra das palavras de Deus para Adão, depois que ele pecou? Ele disse, maldita é a terra por sua causa. As calamidades atingem a todos os moradores da terra. É a consequência da queda, é a consequência do pecado. Os
cristãos também sofrem ataques terroristas, também morrem de acidentes aéreos, também são atingidos por rompimentos de barragens e também são infectados pelo coronavírus. A diferença para os salvos é que a experiência com essa corrupção não é condenatória. A Bíblia diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A dor para nós não é punitiva, nós já fomos salvos. Deus não nos destinou para a ira. Cristo pagou o preço do nosso pecado na cruz. Para nós, a dor, as calamidades, o sofrimento, tudo isso traz amadurecimento. Essas coisas nos impulsionam a buscar a Deus. E quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos distanciamos do pecado. Nesta terra todos estamos sujeitos às tribulações, mas para o crente sempre há esperança. Veja o que diz o texto de Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. A palavra de Deus diz que para aqueles que estão em Cristo há esperança. O aguilhão da morte foi removido, morrer é lucro, partir é estar com Cristo. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E você pode perguntar: e Satanás? Onde fica nisso tudo? Ele também está envolvido em toda essa miséria no qual o mundo está imerso. Certamente. A palavra de Deus nos diz e se refere a ele como o Deus deste século, o príncipe deste mundo, o príncipe da potestade do ar. Jesus disse que ele tem sido assassino, que ele tem sido um assassino desde o princípio. Ele aprisiona e oprime pessoas, inclusive com doenças, como nós vemos nos relatos bíblicos. Porém, como disse Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira e a coleira está nas mãos de Deus. Conforme vemos na história de Jó, ele age apenas com permissão e limitação. Deus decide, Deus é quem tem a última palavra. Ele não está separado do juízo de Deus. Ele o serve, ainda que involuntariamente. Bem, vimos então até aqui que o mal físico, as calamidades, são uma ilustração que indica o quão ultrajante é rebelar-se contra Deus. Mas por que será que Deus submeteu o mundo físico às calamidades, se a queda desde o Éden foi um mal moral que atingiu a alma humana? Piper nos sugere que a dor física é a trombeta de Deus para nos dizer que algo está terrivelmente errado no mundo. Doenças e calamidades são ilustrações de Deus no reino físico de como é o pecado no reino espiritual. O salmista diz: foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Após a queda, nós somos cegados pelo pecado. Não podemos ver ou sentir como o pecado contra Deus é repugnante. John Piper nos diz: ninguém no mundo perde o sono porque a santidade de Deus está sendo afrontada diariamente pela humanidade. Ah, mas como todos nós ficamos indignados com as calamidades, não é mesmo? As calamidades que atingem esse mundo são então alertas, alarmes que nos despertam para a feiura espiritual do pecado contra Deus. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse que na grande tribulação, quando a igreja não estiver mais aqui na terra por ter sido arrebatada, eventos terríveis ocorrerão em grau milhões de vezes superior a tudo que nós já temos visto. E sabe como os homens reagirão? A Bíblia nos diz que o restante da humanidade que não morrer com as pragas que ocorrerão, nem assim se arrependerão das suas más obras e ainda blasfemarão contra Deus. Isso porque o pecado ele enrijece o coração, ele cega os olhos, e o coração se torna como pedra e somente Deus pode transformá-lo. Que nós possamos entender quão ofensivo, quão abominável, quão terrível é o pecado e o quão terrível é desprezar o nosso Criador. Para você que me ouve e não é salva, um alerta. Haverá um juízo final e eterno. Você só escapará se Cristo te salvar. Hoje. Para nós que já fomos salvos por Cristo, embora não haja mais nenhuma condenação para os que estão
em Cristo Jesus, o pecado ainda é uma realidade com a qual temos que lidar. Por isso devemos vigiar e orar para não cairmos em tentação, porque, como diz a Bíblia, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quando caímos, devemos confessar a Deus e retornar à nossa caminhada de arrependimento e fé. Precisamos odiar a feiura do pecado e nos apegarmos à palavra de Deus todos os dias, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. O horror do coronavírus ilustra o horror do pecado e nos lembra da queda e do juízo, mas também da salvação que há em Cristo. Amém? Que Deus nos ajude. Vamos orar? Pai Santo, obrigada pela salvação por Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos livra da ira vindoura. Que os teus alertas, especialmente esse coronavírus, desperte a humanidade para que enxergue quanto pecado ofende o Senhor e como é terrivelmente perigoso. Mas o Senhor é um Deus santo, justo e bom, e por sua graça e misericórdia salva o pecador. E nós te damos graças por isso. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor dê a você, minha irmã, um excelente dia. Até a próxima aula, se Deus assim quiser.